Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe. E no vídeo de hoje quero conversar com vocês aí sobre uma notícia que aconteceu hoje. Para quem não estava ligado, no UFC que acontece neste sábado, a gente teria aí o brasileiro Deiveson Figueiredo lutando pelo cinturão da categoria peso mosca, o cinturão vacante, contra Joseph Benavidez, mas acontece que, embora o Joseph Benavidez tenha batido o peso da categoria, o Deiveson Figueiredo não bateu o peso, ele estava 2,5 libras acima do limite da categoria na hora da pesagem. Ele tinha mais uma hora para tentar cortar esse peso, mas no meio ele já desistiu e essa pesagem aí, ela dava uma diferença de mais ou menos 1,1 kg e pouco acima do limite da categoria. E para quem viu a imagem do Deiveson Figueiredo na hora da pesagem, viu que o cara estava totalmente drenado e sinceramente não tinha espaço para tirar mais 1,1 kg e pouco dali. As pessoas estavam se perguntando o que foi que aconteceu com ele e tal, por que ele não conseguiu bater esse peso, que é um cara que sempre bateu o peso da categoria. E ele deu uma explicação hoje, no finalzinho do dia aí, ele começou a ter câimbras no abdômen, estava enjoado, começou a passar mal hoje pela manhã. Entrou em contato com a nutricionista dele e ela falou, para o corte de peso imediatamente. E ele teve que se reidratar e tal para parar com esses sintomas. Segundo ele estava a meio quilo do peso hoje de manhã, quer dizer, se não tivesse tido esses sintomas, em teoria, teria batido o peso da categoria, mas o fato é que não bateu, e isso é problemático. Muita gente está comparando e falou assim, mas isso já aconteceu em algumas outras vezes, de uma pessoa não bater o peso e o cinturão ficar valendo só para outra. De fato já aconteceu, mas que eu me lembre mais em lutas por cinturão interino, cinturão linear, realmente é uma coisa complicada. Era a luta da vida aí do Deiveson Figueiredo, para ele voltar a ter uma chance para disputar o cinturão, provavelmente vai ser bastante difícil. O UFC trata aí com mão de ferro a galera que não consegue bater peso, talvez tentam empurrar ele para a categoria de cima. Ele falou que ele chegou lá para a semana da luta faltando perder 5 quilos para poder o combate, o que parece ser pouco, mas não é. Essa categoria é uma categoria até 56 quilos, 5 quilos e qualquer coisa, é 10% da massa corporal do cara naquele momento. Perder isso, a gente já fez vários vídeos aqui pra vocês, falando que é um negócio complicado, faz muito mal pra saúde do atleta e deixa ele mais suscetível a ser nocauteado, enfim, tem vários poréns aí pelo esse corte de peso. É uma categoria que tá complicada e essa notícia não traz nada de bom. A gente tem um Joseph Benavidez que pode ser o campeão, mas o que acontece se o Deiveson Figueiredo vencer o combate? Deiveson Figueiredo não fez um corte de peso total, ou seja, vai estar menos desgastado, em teoria, do que normalmente estaria se tivesse cortado o peso até o final. Se ele chegar lá e conseguir vencer o Benavidez, sei lá, com um nocautaço no primeiro round, essa categoria é uma categoria que já teve ameaçada de fechar várias vezes. A gente já fez vídeo sobre isso, já tem, sei lá, um ano que a gente fez um vídeo. Eu gosto muito dessa thumb, eu vou colocar aqui pra vocês aí darem uma olhada. Que a gente falou da possibilidade da categoria ser encerrada. Essa possibilidade, ela começou quando o Demetrious Johnson foi negociado para ser trocado pelo Ben Askren, né? Na época o Ben Askren veio pra ser e o Demetrious Johnson foi pro One. Então o Demetrious Johnson era um cara chave na categoria. A gente teve aí um Cerrudo que conseguiu se vender, conseguiu vencer o campeão da categoria de cima, se tornar Double Champ. Isso trouxe alguma sobrevida para a categoria. Mas a verdade é que o Cerrudo saiu da categoria e está nos galos. Então essa categoria ela precisa de nomes para vender. Chegou um momento essa categoria não tem nem top 15, porque só tinha 13 atletas nela. A gente teve o Sérgio Pettis, que estava bem, já saiu até do UFC. Outros nomes que estavam na categoria subiram já para os galos. Então tá ficando uma categoria cada vez mais pobre, sem nomes capazes de vender um pay-per-view. Tanto é que você vê uma disputa de um cinturão vacante tá sendo colocado no UFC Fight Night, não no UFC numerado. A gente tem espaço para colocar duas disputas de cinturão ou 3 até, e colocar essa luta num card mais pomposo, digamos assim, e não foi o que o UFC optou. Então, se o Deiveson Figueiredo vence o Benavidez, é possível sim que essa categoria passe por um teste. O que acontece? Ela vai ficar sem campeão, porque o Benavidez perdendo não vira campeão, o Deiveson Figueiredo não bateu peso, também não pode virar campeão. A categoria vai ficar com uma lacuna e permanecer mais um período sem campeão. Quer dizer, é uma categoria que não vende, não tem desafiantes capazes de vender um pay-per-view de UFC numerado, sem campeão. É o momento perfeito para o Dana White chegar lá com mata-mosca e encerrar o processo. Mas
Tem expectativas ainda, a gente tem uma disputa de cinturão já marcada aí entre José Aldo e Henry Cejudo. Eu já falei várias vezes que o Cejudo, na minha opinião, escolheu a categoria errada para se manter. Ele era campeão dos moscas e dos galos, ele preferiu abandonar o cinturão dos moscas e ficar com o cinturão dos galos, que é onde tem mais grana, mas é onde ele fica menos competitivo, ele fica pequeno e pode ser que ele não consiga render. Se ele perder o cinturão, por exemplo, para o José Aldo, pode ser que um retorno do Cejudo para a categoria mosca reacenda a categoria e faça ela voltar a ter algum brilho, né? Principalmente se você ficar com ela sem campeão nenhum, então ele traria essa chama de volta para a categoria. O pessoal pode falar que ele é meio vergonha alheia, que ele tem uns problemas aí na promoção de lutas, mas o fato é que ele chama atenção e promove de alguma forma que ninguém mais na categoria de baixo consegue fazer, ninguém mais nos moscas consegue fazer. Então o Cejudo, se perder para o Aldo, pode ser que traga uma chama boa de volta para a categoria dos moscas. Então a gente tem que pensar, para quem tá esperando que o brasileiro vá lá, dê um show e vença o combate, se isso acontecer, sérios riscos da categoria ser apagada. Se por outro lado o Benavidez vence e a gente tem o Cejudo perdendo para o Aldo, você pode ter o Cejudo retornando para lutar contra o Benavidez, já que os dois já se enfrentaram e o Benavidez venceu, então para o Cejudo seria interessante. Mesmo que o Cejudo vença na categoria galo, ele pode desafiar o Benavidez de novo, já se enfrentaram, então teria um bad blood ali. Agora, se o Davidson Figueiredo vence, a gente vai ficar em maus lençóis, porque categoria que não vende e não tem campeão, a tendência dela é sumir. E sinceramente, eu não gostaria que isso acontecesse, porque eu acho que é uma categoria que tem muitos atletas brasileiros, a gente tem um Pantoja, tem um Formiga, enfim, tem uma galera boa chegando ali que pode se tornar campeão, pode movimentar essa categoria, tem qualidade técnica. Infelizmente, principalmente o público americano, é uma categoria que as pessoas ligam pouco, e isso é muito ruim. O evento quer grana, e se ela não atrai grana, é capaz dela ser finalizada. Mas e aí, vocês acham que esse é o fim da categoria dos moscas? Vocês acham que tem alguma chance dela permanecer ainda? Coloca aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso. E falando nisso, tem um outro vídeo que eu vou soltar também nesse final de semana, que é como o One faz o corte de peso. Uma coisa interessante que o One conseguiu banir o corte de peso, e como ele conseguiu fazer isso funcionar para o evento dele, então a gente vai explicar quais foram as soluções que o One adotou e por que lá não tem mais desidratação e não tem mais esse tipo de corte de peso. Valeu, galera, eu vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.